Olá, este é um canal Narrator. Hoje aqui está uma narração da série televisiva Crime 2021 anos. Episódio 1. Edimburgo, Escócia. Encontram-se dois cadáveres numa casa. Um investigador chamado Dougie chega ao local. Foram encontrados cadáveres de dois franceses, um homem e uma mulher, que morreram de asfixia. Entretanto, na esquadra da polícia, o chefe da polícia diz aos seus subordinados Ray Lennox e Amanda Drummond que estão agora a trabalhar juntos. Fora do escritório, Ray fala dos franceses pensando que é um assassinato, mas Dougie diz que os peritos já estão convencidos de que o casal era simplesmente viciado em perversão sexual. Enquanto Ray fala com a sua namorada Trudy sobre o seu novo emprego, o seu patrão telefona-lhe e fala sobre a menina Britney de 13 anos desaparecida. No encontro, dizem que Britney viveu com a sua mãe, o seu pai deixou-os há muito tempo e vive no Canadá. Os parceiros observam as câmaras de segurança do local onde ela desapareceu. Nas câmaras, Britney passa por uma carrinha branca e desaparece. Nas câmaras da rotunda, os técnicos anulam parte da matrícula da carrinha. Também notam que Britney está a olhar para algo em frente da carrinha e decidem conduzir até lá para ver o que é. Durante a viagem, Ray sugere que o assassino pode ser um maníaco chamado Confectioner que estava a operar há alguns anos atrás. Oficialmente, o Confectioner foi apanhado e até confessou os crimes, mas Ray ainda duvida da correção desta versão e pensa que o verdadeiro maníaco recomeçou as suas atrocidades. No local, os técnicos encontram uma folha do caderno da Britney e entregam-na aos peritos, depois vão ter com a sua mãe. A mãe diz que Britney costumava ir à escola com a irmã, mas no dia anterior, a irmã foi envenenada por um hambúrguer e por isso não pode ir com Britney. Quando questionada sobre a relação de Britney com alguém, a mãe responde de forma negativa. Quanto à da mãe, também. Após a visita, Ray recebe uma dica de um empregado que Tommy Lohan, um velho pedófilo libertado, vive perto do local do rapto. Tommy alegadamente não aparece em casa, mas apenas se escondeu e fingiu estar ausente. Os técnicos reúnem-se com o mestre da escola, que revela que nos concursos escolares em que Britney competiu, Angela, a sua mãe, estava com algum homem. Isto significa que ela mentiu à polícia. Ray recorda que teve problemas com álcool e drogas e até foi a reuniões de toxicodependentes. Numa destas reuniões, ele diz que não suporta lidar com lixo humano todos os dias, por isso usa. Na estação, Ray recebe uma dica sobre o avô de Britney, Ronnie Emile, que também desapareceu na véspera. Ronnie foi preso por pequenos crimes, por isso Ray não quer chamar a atenção para ele e oferece-se para encontrar o namorado de Angela. Mas o patrão não estava convencido. Ele também considera inútil uma folha de um caderno. O chefe diz ao Ray para procurar os dois suspeitos. Os técnicos voltam a visitar a Angela e perguntam-lhe sobre o tipo no concurso. Ela diz que ele é apenas um amigo e geralmente gay. O nome do tipo é Graham e Cornell. Angela apenas limpa os seus apartamentos. Cornell sai frequentemente de algum lugar, e já saiu agora. Depois de falar com a polícia, Angela foge abruptamente para algum lugar. Os técnicos seguem-na. Tendo corrido para um café, ela chega à casa de um velho marginal e bate-lhe, gritando que foi ele quem raptou e violou a Britney, pois foi ele próprio que violou a Angela. A polícia puxa-a para longe. O marginal é o próprio Ronnie Emile, que se afundou a tal ponto que nem sequer repara como o seu gato morreu mesmo ao seu lado. Numa festa organizada por Ginger, uma funcionária reformada, Ray inventa uma teoria de que a pessoa que raptou Britney matou os franceses. Na esquadra, dizem que Ray disse que Ronnie estava no hospital durante o rapto de Britney, onde acabou depois de quase se afogar numa vala. Trudy chega à casa na ausência de Ray e vê uma parede com papéis sobre o caso de Confectioner e sobre o caso de Britney. Ray está obcecado com a ideia de que o verdadeiro confeccionador está vivo e continua com as suas atrocidades. Esta noite, duas raparigas encontram o cadáver de Britney em algum edifício. Ray recebe uma chamada de um número desconhecido. Episódio 2. Ray chega ao local onde o cadáver de Britney foi encontrado e pede o seu perdão, considerando-se culpado por não conseguir encontrá-la a tempo. Juntamente com Amanda, relatam a tragédia da mãe da rapariga. Ray promete a Angela que apanha o assassino. O médico mostra as provas da polícia sob a forma de fibras de tecido. Aparentemente, Britney tentou fugir das mãos do vilão e mordeu-o. Ray conhece o empregador de Cornell. Ele diz que não sabe para onde o seu subordinado poderia ir, mas indicou o endereço do segundo apartamento de Graham na área de New Haven, cuja chave pode até ser pedida a um vizinho. Além disso, o patrão de Cornell diz que começou a escrever romances policiais e pede a Ray que leia o seu primeiro romance.
Ray chama George, o seu parceiro enquanto trabalha no caso Confectioner, e partilha as suas ideias sobre a ligação entre os assassinatos do maníaco e o assassinato de Britney. George concorda completamente com Ray, dizendo que Robert Ellis, que foi condenado nesse caso, não podia, em princípio, ser um assassino. Ray e Amanda, juntamente com peritos, inspecionam o apartamento de Cornell. Para além de todas as coisas de sexo gay e vídeos no computador, encontram a chave. Não cabe em lado nenhum neste apartamento. Entretanto, um jovem com óculos vem à estação e afirma que foi ele quem matou Britney e duas outras raparigas mais cedo. Durante o interrogatório, os técnicos duvidam da culpa do rapaz, quanto mais não seja porque na altura do assassinato de uma das raparigas ele tinha apenas 16 anos de idade. Mas o chefe, ao que parece, não só não tem dúvidas, como até está contente por finalmente ser possível culpar tudo a alguém e encerrar o caso. Ray avaria e rebenta na sala de interrogatório, onde, com algumas perguntas complicadas e pressão psicológica, o obriga a confessar uma mentira. Naturalmente, ele não matou ninguém, mas simplesmente sofre de uma mania de obsessão por assassinatos em série e, além disso, ele tem problemas com raparigas. Os parceiros veem ele Loan. Ele tem problemas respiratórios e usa uma máscara de oxigênio. Quando lhe perguntaram se viu alguma coisa no local do desaparecimento da Britney, Loan diz o mesmo que os técnicos já sabem, que a rapariga foi atrás de uma carrinha branca e desapareceu. Ray nota no chão um caderno da mesma cor amarelada que aquele de onde a folha foi encontrada no local onde a rapariga desapareceu. Ele pede a Loan o seu número de telefone e anota-o numa folha de caderno amarelo. Após a visita, Ray fala sobre a sua descoberta. Amanda argumenta que Loan dificilmente tem força para cometer tal crime. Ray sugere que Loan pode não ter agido sozinho. Então Ray retira uma folha de caderno de notas para a mostrar ao seu parceiro, mas acaba por ser completamente branca. A obsessão de encontrar o assassino fez uma piada cruel ao Ray. Um estafeta encontra-os no apartamento de Cornell e mostra-lhes um pacote com o mesmo material BDSM que foi redirecionado para Cornell a partir de um apartamento próximo, o que parece suspeito. Eles vêm ao endereço de onde veio o pacote. Ray destranca o apartamento com uma chave encontrada no apartamento da Cornell. No interior encontra-se uma sala para jogos BDSM. Numa das coisas, eles veem a inscrição, DDRG. Obrigado por me ensinarem. Sentados num café, os parceiros discutem o caso. Amanda diz que, segundo informações de colegas na altura dos assassinatos daquelas duas raparigas, Cornell estava no Ghana. Mas isto não o isenta de suspeitas sobre o assassinato de Britney. Doug vem ao café com um homem que trabalha com ele no caso francês, e Ray e Amanda vão-se embora. Numa conferência de imprensa, uma pessoa diz aos detectives que o proprietário do bordel BDSM é Richie Gulliver, um grande político e homem de negócios escocês. Ray lembra-se de ter visto este Richie numa reunião de viciados. Depois Ray faz um discurso emocionado sobre como irá definitivamente apanhar o criminoso e refere-se diretamente a ele. Ray implora literalmente ao assassino que se renda voluntariamente, o que facilitará a vida de ambas as partes. Os polícias vêm num banquete onde Richie Gulliver está a celebrar outra vitória e prendem-no como suspeito no assassinato de Britney. Episódio 3. Richie recusa-se a falar sem um advogado. O chefe chama Ray para fora da sala de entrevistas e envia Amanda para lá. Tudo isto porque Richie não é apenas um grande político, mas também um membro do comitê da polícia. O chefe envia Doug para se encontrar com o advogado, que surge com a ideia de levar o convidado de uma forma rotunda enquanto Amanda tenta tirar algo de Richie. Doug conduz o advogado e fala, e Amanda recebe realmente algo de Richie. Ele admite que estava no Hotel City Andrews no dia do desaparecimento da rapariga. O advogado é finalmente levado para o local. O álibi de Richie é confirmado. O interrogatório oficial começa. Quando perguntado sobre Graham e Cornell, Richie continua a dizer que não o conhece. Ray fala de uma sala BDSM, Gulliver em resposta deixa claro que estes são jogos para adultos e isto é assunto seu. Doug e o seu parceiro francês estão a ver um vídeo de vigilância perto do apartamento onde o casal foi morto e reparam num homem com uma mala. Doug dá ao empregado a tarefa de identificar essa pessoa. Richie vem ao gabinete do chefe da polícia e pede a Ray para ser afastado do caso. Mas o patrão declara que não o fará, e se Graham e Cornell não for realmente o culpado da morte da rapariga, então a informação sobre os jogos de Richie não irá além da esquadra. Os parceiros no caso francês recebem informações sobre a pessoa através das câmaras. Este também é um francês, o seu nome é Georges Fournier.
O advogado de Richie chega ao chefe e apresenta uma queixa contra Dougie, chamando-lhe sociopata e racista. O chefe tem de aceitar a queixa e informar Dougie. Amanda recebe uma chamada da mãe de Britney que grita: ela está desaparecida, e encontra-a. A polícia pensa que a mãe enlouquece, mas acontece que a filha mais velha de Angela, Tessa, está agora desaparecida. Ao chegar, acalmam Angela e começam a procurar a rapariga. Ray encontra-a no parque infantil. Tessa senta-se de cara triste no balanço e diz que tem medo de se tornar outra vítima deste maníaco. Ray acalma-a o melhor que pode e leva-a para casa. Na casa dos Amils, Angela recebe uma mensagem de texto de Graham dizendo-lhe que ele está a voltar para casa. Ray vem à sua casa e encontra o mesmo no apartamento. Graham foge, mas na rua, correndo para um beco sem saída, ele ameaça saltar para o rio. Ray diz que só precisamos de falar. Graham insiste que não há maneira de ele poder ser o assassino porque ele é gay e Richie é o seu amante secreto. Graham tem a certeza de que Richie deixará a sua mulher e que eles estarão juntos. Ray tem um plano. Ele vem ter com Richie e oferece a sua cooperação. Richie diz que Graham é um fraco e um tolo, e Richie está a usá-lo para manipular e dominar. Graham ouve tudo isto enquanto está sentado no carro. Quando Richie sai do carro, Graham corre até ele e bate-lhe com um taco. O plano de Ray funcionou. Richie e Graham foram retirados da lista de suspeitos, mas a política vai ter dificuldades porque toda a verdade veio à superfície. Ray leva Trudy a um restaurante onde apresenta a sua família. No início tudo corre bem, até chegar o irmão de Ray, Stuart. Stuart é um actor, mas não tem muita sorte, e também não gosta de Ray porque ele foi servir na polícia. Stuart começa a agir de forma rude e arrogante, mas Ray leva-o ao seu nível. Entretanto, Richie é recebido pela imprensa. Oficialmente, a esposa de Richie declara que todas as acusações são falsas, mas fala com firmeza ao marido fora da porta. À noite, alguém bate à porta do apartamento de Ray. Ray abre a porta e vê Amanda. Ela relata ter fundado a segunda parte do número da carrinha no reflexo do autocarro e já fundou na base de dados. A carrinha encontra-se atualmente em garagens na periferia da cidade. Depois de receber filmagens das câmaras destas garagens, ela percebe que esta é de facto a mesma carrinha que raptou Britney porque tem as mesmas marcas que no vídeo do local do desaparecimento da rapariga. Episódio 4. Não há nenhuma carrinha na referida garagem. Mas a polícia encontra lá coisas e desenhos, indicando que o assassino é realmente o confeccionador. Ray encontra-se com Elise, condenado pelos assassinatos do confeccionador. Naturalmente, ele não se considera culpado, além disso, viu um verdadeiro confectioner na campa de uma das raparigas assassinadas. Ele estava encapuçado e o seu rosto era difícil de ver, mas Elise lembrou-se que o assassino tinha algum tipo de olho estranho, como se estivesse morto. Ray chama o seu ex-parceiro George e pede-lhe que envie as filmagens de vigilância da cova. Suspeito pelo caso francês, Georges Fournier chega a um bar, onde já está a ser seguido. O empregado do bar está ciente. Chama Leblanc, um polícia francês, e denuncia um visitante. Telefona ao Dougie, mas não atende o telefone, decidindo divertir-se com uma mulher em vez de trabalhar. Leblanc pede ajuda a Ray e Amanda. Eles vêm ao bar e contam diretamente a Fournier sobre a sua detenção, mas ele, após um momento, enfia uma faca diretamente no estômago de Leblanc. Tendo atingido Amanda, Fournier corre para a cozinha para correr para a rua, mas Amanda e Ray correm para o apanhar e, depois de alguma luta, torcem-no e levam-no embora. Leblanc está ferido. Depois de ter tido alta do hospital, vem despedir-se dos seus colegas escoceses porque Fournier matou realmente aqueles franceses, mas ele não é um confeitário. O próprio confectioner, entretanto, muda a carrinha da garagem de branca para preta. O especialista em informática Stuart diz a Ray que todos os assassinatos estão ligados por vias férreas que são geridas pela mesma empresa HS. Ray permite que este pensamento seja dito aos outros e incluído no caso. Entretanto, são-nos mostradas crianças a brincar com uma bola. A bola rola para as profundezas de algum armazém, e a rapariga é enviada para a recuperar. As mãos adultas de alguém levam a bola. Os polícias vêm ao funeral da Britney e observam as câmaras, mas a confeitaria não aparece. Entretanto, os pais de Ray e o seu amigo mútuo e vizinho encontram-se num café. A mãe e o vizinho admitem ao pai que têm tido um caso de lado durante meia vida. Amanda recebe uma chamada sobre a rapariga desaparecida. Ray vê uma nota da confeitaria com números no para-brisas do seu carro. Este é o código para o mini segurança perto da janela próxima.
O telefone no cofre toca, Ray marca o código, puxa o telefone para fora e pega nele. O confectioner diz que Ray vai receber algumas más notícias em breve. Ray recebe a informação de outro desaparecimento. O Lennox mais velho vem a Stuart e pede-lhe desculpa por o tratar pior do que o Ray. Ele também diz que todos têm segredos de família. Nas câmaras, a polícia vê o confectioner que veio à sepultura. Eles rodeiam-no. O confectioner retira lentamente os seus óculos, capuz e máscara. Mostra uma fotografia da última rapariga desaparecida e diz: parece estar escuro, Ray. Episódio 5. Durante a entrevista, acontece que o nome do confeiteiro é Gareth Orsborough, e ele é um simples empregado de Liddy's. Ray pergunta-lhe por que é que esta rapariga, ela não se enquadra no seu perfil. Se ele a agarrou, então ele precisa de alguma coisa. O confeitário pede comida, chá e um cachimbo de tabaco. Depois ele diz: preciso de ti, Ray Lennox. Ray envia Amanda para as coisas. Enquanto espera, o confectioner ainda dá a Ray uma dica sobre o paradeiro da rapariga. O Ray leva a dica e descobre o local. Está a algures perto da sua casa. Ray pede uma motocicleta emprestada ao Stuart e conduz até lá. Enquanto o confectioner balbucia Amanda e Stuart com disparates provocadores, Ray encontra a rapariga amarrada a algumas estruturas de pedra na água, possivelmente servindo de apoio para a ponte. Ray chega à sala de entrevistas, mostra ao confectioner uma foto da rapariga salva no seu telefone e prende-o formalmente por a ter raptado. O confectioner recusa um advogado e diz que é a altura de contar ao mundo a sua história. Depois confessa que uma das raparigas infundadas é o seu trabalho. Mas ele não tem pressa em dizer a localização do seu corpo. Na reunião, Ray promete ligar a confectioner a todos os homicídios de que suspeita e um passo nesse sentido deveria ser uma reconciliação do ADN da confectioner com o ADN das fibras do tecido encontrado com o corpo de Britney. Ray recebe um texto do seu pai que sugere que eles se encontrem para uma conversa séria. Na reunião, o pai conta a Ray sobre a situação com a traição, mas diz que não vai fazer nada quanto a isso. Ray passa-se com isto e vai-se embora. Na estação, Ray é informado de que as fibras de tecido não correspondem ao ADN de Gareth. Além disso, o confeccionador não tem um cartão e um telemóvel, o que significa que não pode ser rastreado. Em casa, Ray entra numa discussão com Trudy, depois embebeda-se e começa a ler um romance de Baxter McClelland, empregador de Graham e Cornell. Na manhã seguinte, Ray telefona ao autor e pede uma reunião. No seu gabinete, o chefe da polícia dá a Ray alguns papéis. Ele diz que a confeitaria deve assiná-los. Acontece que o chefe quer pendurar alguns homicídios semelhantes no confectioner. Ray fica furioso e recusa-se a fazê-lo, atirando papéis para a secretária do chefe. O Baxter chega à estação. Ray dá-lhe um trecho do discurso do confectioner e diz-lhe que o confectioner se parece com o assassino no livro do Baxter. Então, Ray pergunta ao escritor quais são, na sua opinião, os motivos do confectioner para os seus homicídios. Baxter confirma que, tal como o seu personagem, confectioner quer trazer ordem a este sistema burocrático, abaná-lo para que o regime autoritário com que ele sonha. Ray deixa a estação depois de ter instruído Amanda a não deixar ninguém aproximar-se do confectioner, exceto ela e Stuart. O chefe decide ir ele próprio à confeitaria. Naturalmente, Gareth não lhe diz nada de significativo, elogiando Ray como o investigador perfeito. Stuart Lennox, entretanto, regressa à casa do seu pai e encontra-o morto. Ele telefona para contar ao Ray. Ray agradece a Stuart a informação e promete telefonar mais tarde. O chefe aparece e, tendo tomado conhecimento do que aconteceu, manda Ray para casa. Mas ele corre para a estação. Ele vem à sala de entrevistas e pergunta uma vez mais ao confeccionador por que matou as raparigas. Gareth responde que o fez por desporto. O confectioner gosta de caçar vítimas, recolher dossiês sobre elas e depois fugir da polícia. O confectioner pergunta ao Ray por que é que ele se tornou polícia e por que é que o persegue há 12 anos. Gareth compara-se a Ray, diz: somos o mesmo. Ray está naturalmente aborrecido. Ele sai e usa no seu carro. Ele lembra-se de algo da sua infância, algum tipo de túnel com o qual tem algo ligado. No espelho lateral, ele repara no patrão. Episódio 6. No terapeuta, Ray fala de um amigo de infância chamado Lee. Ele era normal no início, mas depois tornou-se um rúfia. Depois Ray repara num bloco de notas amarelo na sua companheira. Ele tem uma ideia e vai trabalhar. Na estação, nesta altura, estão a discutir informações de que Gareth era gordo quando criança e por isso os seus pares poderiam humilhá-lo. Mais tarde, ele fez uma dieta, começaram os assassinatos de raparigas.
Assim, o quadro de vingança neste mundo por uma infância mimada aparece como uma motivação para a vilania da confeitaria. Os técnicos reúnem-se com a ex-mulher do confeccionador. Ela diz que Gareth era viciado em drogas, além de obcecado por todo o tipo de obsessões, mas ele aceitou a despedida calmamente, o que ofendeu a mulher. Acontece também que Gareth recorreu por vezes ao estrangulamento erótico, mas tudo com o consentimento da sua mulher. Stuart e o seu novo parceiro verificam o portátil do confectioner, mas não encontram aí nada de suspeito. Ray assiste ao funeral do seu pai. Depois de cumprimentar a sua irmã, ele parte supostamente para ficar sozinho. Ele vai mesmo sair para tomar uma bebida com o seu irmão. Para além de beberem, eles usam algo mais sério. Na casa dos pais, neste momento, todos estão à espera deles. Até o amigo Lee vem. Ao chegar, os irmãos, é claro, são apanhados. Ray recorda que viu como Uncle Doc, o amante da sua mãe, vinha muitas vezes ter com eles, alegadamente na casa de banho. Apressa-se aos parentes com insultos e depois parte para o parque. Lá comunica com os Lee, depois entra naquele túnel a partir das memórias. Ray lembra-se de alguém, talvez um jovem confeitário. Em desespero, Ray bate contra a parede, esmagando as suas mãos em sangue. Eles encontram-no e levam-no para casa. Trudy dá-lhe comprimidos para beber e diz-lhe para dormir. Depois de dormir, Ray regressa à estação e entra na sala de entrevistas, onde pergunta ao confectioner sobre os cadernos amarelos. O confectioner fala sobre como a polícia fez asneira ao não reparar na sua primeira aparição antes do rapto de Britney. Os três estavam então sentados num café, uma mãe e duas filhas, e Gareth desviou a sua atenção, incendiando o lixo no caixote do lixo. Enquanto eles extinguiam o caixote do lixo, Gareth atirou um comprimido para o copo de Tessa, do qual ela foi envenenada em resultado disso. Era necessário que Britney fosse para a escola sozinha. O confeitarista começa a comparar-se novamente com Ray, dizendo-lhe que ambos sofreram abusos. Ele diz que Ray vive com isto, que o come por dentro, que sente vergonha das memórias do Rúfia, mas que tem de se conformar com a besta, ganhar controlo e ser livre. Ray sente-se humilhado, o confeccionador está satisfeito com o que recebeu, por isso confessa todos os assassinatos e enumera a localização dos corpos. Ray desliga a gravação da entrevista e diz a Gareth que afinal não é o mesmo. Apenas os fracos sucumbem aos impulsos negativos, enquanto os fortes reúnem a sua força de vontade e levam uma vida normal. O chefe permite que Dougie entre na sala depois de Ray. Dougie pega numa toalha e estrangula o confeccionador. Só Amanda está a tentar impedi-lo. Ninguém se mexe sequer. Ray também não faz nada a respeito. Ele apenas entra no carro e conduz para casa. Ele está de férias. Como este vídeo e subscreva este canal para os próximos vídeos.